Se você não for um arquiteto criativo, quais as consequências disso? Você já parou para pensar nisso? E eu vou te falar que as consequências não são muito boas. A gente tem que pensar que criatividade, querendo ou não, faz parte do nosso trabalho, né? Somos seres criativos. E se você não é uma pessoa criativa, vai acontecer algumas coisas, e eu vou citar algumas aqui. A primeira delas é: você talvez possa se arrepender em relação à sua carreira. Você pode olhar para trás e depois pensar, caramba, será que o que eu produzi durante esse tempo todo foi uma obra de impacto, né? Teve um impacto positivo na vida das pessoas? Mas mais do que isso, assim, você olhar para isso lá para trás e pensar se você está satisfeito com a sua produção arquitetônica, se esses projetos têm uma criatividade, se você se orgulha deles. Eu sempre brinco, né, que a arquitetura é como se fosse um grande caldeirão e a gente vai colocando, né, as especiarias lá dentro para produzir um projeto. Próximo é: se você não for um arquiteto criativo, se você não tiver obras criativas, provavelmente você não vai ter um diferencial de mercado. Então, se você é um ser mais criativo, um arquiteto mais criativo, você vai ter, de certa forma, como concorrer no mercado, você vai ter como disputar esse mercado. A gente tem dicas aqui concretas que você vai conseguir introduzir no seu dia a dia para que você seja uma pessoa mais criativa. Isso vai exigir de você dedicação. Eu não dou fórmulas mágicas aqui, isso é importante dizer. O que tem, na verdade, essas pessoas que são criativas, né? O que elas têm de diferente? Na verdade, gente, não tem nada em comum. E a gente tem que começar aqui falando que criatividade não é dom. Porque quando a gente fala de criatividade, parece que é uma coisa de outro mundo. Nossa, como essa pessoa é criativa. Não é esse superpoder todo, não. E você pode conquistar isso sem o menor problema. E eu vou te ajudar nesse processo. Bom, galera, a primeira dica é que vocês tenham um propósito muito claro. E o que eu quero dizer com isso, né? Tenha um objetivo. Quando você tiver um objetivo claro do porquê que você está buscando a criatividade, você vai conseguir estabelecer uma relação sólida com esse processo. Porque se você só pensar, quero ser mais criativo, talvez você não vai conseguir implementar isso no seu dia a dia. Você vai, às vezes, esquecer, ou até mesmo vai se cansar disso e falar, deixa isso pra lá. Por exemplo, talvez a sua meta, como eu disse lá no início, seja ser um arquiteto mais criativo porque você está frustrado com a sua produção atual. Ou você até, de certa forma, está satisfeito com o que você está produzindo, mas você precisa de um up ainda. E aí você acha que precisa ser mais criativo. Ou você entendeu que é necessário que você seja mais criativo. Galera, o próximo ponto é: saia da sua zona de conforto. Eu tive uma experiência legal no meu primeiro dia de aula. Eu tive um professor que ele trouxe um exemplo que até hoje eu guardo pra mim. Ele conta uma historinha de uma pessoa que nascia numa caixa e ela nascia nessa caixa e vivia nessa caixa. Talvez essa pessoa aí com, sei lá, uns 15 anos de idade, como que essa pessoa sairia dessa caixa? E ele foi passando nas mesas e perguntando para cada um como que essa pessoa seria, qual que era o intuito dele. Era dizer pra gente que quando a pessoa não tem referência, ela não consegue se desenvolver, né? E é isso que eu tô falando pra vocês. Quanto mais contatos vocês tiverem em outras áreas, maior vai ser a percepção de vocês em relação à arquitetura. Quanto mais você estimular essa área do seu cérebro, quanto mais você aumentar essa área, mais criativo você vai ser. Bom, e se você quer sair dessa estagnação criativa, essa próxima dica, eu acho, na minha opinião, é a mais importante de todas, que é: observe o mundo ao seu redor. Observe o mundo ao seu redor, gente, é uma coisa que eu chamo de coloque a lente de arquiteto e vá ver o mundo. Eu vou fazer aqui ainda uma ressalva: coloque a lente de um arquiteto potente. É, por exemplo, você andar na rua da sua casa e começar a ter uma visão sistêmica. Você começar a olhar os padrões, como que as coisas existem, como que tá se relacionando a natureza com o que a gente construiu, né? E aí você pode falar assim: João, mas você tá em Brasília, eu tô na cidade do interior, daqui não tem nada, só tem mato e casinha colonial. Não tem problema. Tudo tem informação, gente. Então é importante que a gente tenha essa visão sistêmica e esse olhar atento para as coisas. O próximo ponto é: não tenha medo de errar. E vocês têm que encarar esses erros, né? Tem que encarar isso como sendo degraus que você vai galgar para que você chegue naquele resultado que você almeja. Inclusive, eu trago até um exemplo aqui para vocês, que eu falei desse projeto aqui, ó. Foi o meu primeiro projeto fora da faculdade, que é um projeto extremamente raso, mas eu tenho muito carinho por ele, porque ele foi responsável por hoje eu estar fazendo projetos assim, né? Se hoje eu estou fazendo um projeto assim, um projeto que não é raso, eu precisei primeiro passar por um projeto assim,
para um projeto raso. E, inclusive, gente, esse processo, ele demandou anos e anos e muita dedicação minha. Hoje, eu acho que eu estou no meu 12º concurso de arquitetura. Eu participo com o intuito não de ganhar, mas sim de ser um arquiteto melhor cada dia mais. Inclusive, a gente está lançando aqui uma metodologia, um curso que vai encurtar muito esse caminho, né? Eu costumo dizer que eu estava na trincheira e eu fui lá para o meio do campo de batalha, do campo de guerra, e trouxe essas informações aqui para a trincheira, e eu posso encurtar esse caminho para você. Ficando incrível, eu tô muito orgulhoso dele, e a gente vai poder te ajudar a fazer com que você crie esses projetos potentes, projetos que tenham alma de verdade, sabe? Projetos que vão impactar positivamente não só a vida das pessoas, mas como o planeta. E você vai poder fazer projetos como esses aqui, né? Graças a Deus, hoje eu tenho essa direção, eu tenho esse método, né? De como iniciar um projeto, como fazer um projeto potente, mas nem sempre foi assim. De fato, eu tive que errar muito e eu posso encurtar esse caminho para você. Mas vamos lá para a próxima dica. Bom, gente, a última dica é repertório. Lá vem o João, mais uma vez, falando de repertório. E por que eu quero falar com vocês sobre repertório? Agora vamos focar no repertório arquitetônico. E como eu disse, é importante que você tenha essas outras ramificações, né? Que você tenha essas outras áreas de conhecimento para que você estimule esse crescimento neural, né? Mas para além disso, é importante que você tenha repertório arquitetônico, porque afinal de contas somos arquitetos. Inclusive, se você não segue lá no Instagram, @projeto potente, a gente tem uma live fixa, que é a live repertório, que a gente analisa um projeto residencial a cada 15 dias, porque é muito importante. Eu sei que tem algumas pessoas que trabalham ou que têm filhos e que não tem tempo para estudar, então eu faço um resumo, a gente faz uma curadoria, vocês escolhem um projeto e aí eu entrego esse mastigado para vocês, e até geralmente dura ali uma live de 1 hora, mas você vai ter muito conhecimento.